Bem-vindos à Grande Irmã, nesse novo espírito do tempo em que guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Entre numa realidade paralela, onde as mulheres são livres e o patriarcado não existe, onde o racismo está obsoleto e o capitalismo se autodestruiu. Sejam bem-vindos ao 14º episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, apenas 2 meses após o episódio anterior, porque A Grande Irmã é mais enrolada que fumo de rolo. Pois bem, quero começar esse episódio fazendo algumas perguntas. Você consegue imaginar um mundo sem estruturas de opressão, sem patriarcado ou racismo? Sem sistemas punitivistas e onde as mulheres fossem livres? Como esse mundo se organizaria politicamente? Como seria governado? Como seria protegido? Como seria viver em paz contínua? E se para isso esse mundo precisasse se livrar dos homens? Como as mulheres sobreviveriam? Elas conseguiriam florescer? Essas perguntas permeiam o final da nossa segunda jornada do universo. E assim, nossa viagem intergaláctica será empreendida em uma utopia feminista que tenta responder a essas questões, conhecidas como Herland, ou Terra das Mulheres. Uma terra inventada no livro homônimo de 1915, escrito por Charlotte Perkins Gilman, que era uma filósofa, escritora e feminista de primeira onda. O livro Terra das Mulheres foi publicado pela primeira vez em 1915 e mostra como seria uma sociedade utópica composta unicamente por mulheres. Mas antes de continuarmos falando das aventuras interplanetárias em Herland, quero fazer as mendicâncias de costume. Aviso que a Grande Irmã também está no Instagram, em @leiapretaleia, que você deve seguir para mais conteúdos. Como todo projeto cultural, a Grande Irmã precisa de bufunfa para funcionar e por isso convido você que nos ouve para se tornar nossa mecenas. Caso você queira contribuir com a manutenção e crescimento da Grande Irmã, você pode ser patrone do nosso podcast na Aurelo. Com contribuições entre R$ 5 e R$ 12 mensais, você ganha o direito a conteúdos exclusivos, apoio em decisões sobre o projeto e recompensas diversas. Entre no link da descrição e nos apoie. Como nosso patrone, você nos ajuda a manter a Grande Irmã ativa e operante. A Grande Irmã está de olho em você. A edição do livro que nós utilizamos para construir esse roteiro é de 2020, da Rosa dos Tempos, com tradução de Flávia Jacobian. Bom, vamos começar a falar um pouco da Charlotte Perkins Gilman. Ela foi uma feminista, socióloga e escritora norte-americana que escreveu contos, poesias e livros de não ficção. Suas conquistas foram excepcionais para uma mulher de sua época, e seus conceitos não ortodoxos e estilos de vida serviram de modelo para gerações futuras de feministas. Foi casada e teve uma filha chamada Catherine. Sofreu de depressão ao longo de 10 anos de matrimônio, o que provavelmente inspirou seu conto mais notório e bem-sucedido, O Papel de Parede Amarelo, que foi publicado em 1892 e que trouxe o conceito de gaslighting, ou seja, de tratar a mulher como doida. Em 1900, ela casou-se pela segunda vez com um primo, que ficou ao seu lado até morrer em 1934. Em 1935, Charlotte descobriu um câncer de mama inoperável e acabou se suicidando no dia 17 de agosto. Em Terra das Mulheres, a gente acompanha as aventuras de 3 exploradores americanos que vão para uma selva da América do Sul. E que é de grande coragem da autora, porque ela, diferentemente das outras autoras, escreveu do ponto de vista dos homens. Ela tentou analisar 3 tipos de arquétipos masculinos nesse livro. Então a gente tem Van, que é o nosso narrador protagonista, ele é um antropólogo, e seus amigos, o Doce, Jeff, e Terry, que é o machão. Eles 3 saem lá dos Estados Unidos e resolvem ir para essa floresta na América do Sul, ali na região do Peru, aonde se tem uma história de que existe em cima de um morro uma terra totalmente feita de mulheres, totalmente habitada apenas por mulheres, e que as pessoas da região não têm muito contato, mas sabem da existência dela por alguns vestígios que acabam aparecendo ali na parte de baixo. Mas essa terra das mulheres é uma espécie de folclore da região, então eles chegam lá na floresta amazônica e resolvem alugar um avião para poder voar até essa montanha e checar se essa terra existe. E no fim das contas, eles começam as aventuras deles com uns devaneios e considerações sobre o país, naquele sentido de que, se existir vai ser assim, se não existir vai ser assado. Mas no fim das contas, eles acabam pousando nessa grande montanha que é cercada ali por muros, como se fosse resultante de uma erupção vulcânica, e eles descobrem que sim, essa terra existe.
Nesse início, quando eles chegam lá, os três têm certeza de que também existem homens, porque na cabeça deles uma sociedade totalmente gerenciada e totalmente habitada por mulheres seria impossível. Então esses homens existiriam, ainda que isolados e convocados apenas para fins de reprodução. E no início, quais as percepções que eles têm? Que um país só de mulheres seria caótico, selvagem, subdesenvolvido ou inviável, ou então um país casto, quieto, silencioso, quase celibatário, como se fosse um convento de freiras. O Van, o nosso narrador protagonista, ele é um antropólogo, ele tem uma curiosidade de explorador com fins científicos. Então ele tenta entender mais aquela sociedade desconhecida, ainda que carregue os seus preconceitos dentro de si. A gente tem Jeff, né, que ele é médico e ele é idólatra. Ele é doce, fácil e ele é o que a gente chamaria de adoravelmente misógino, porque ele tem uma ideia, sim, preconceituosa sobre as mulheres, só que é uma ideia, digamos, positiva, no sentido de que ele endeusa as mulheres, coloca num pedestal, ele as considera castas, limpas, bonitas, elevadas, ele mesmo que pensa que Herland só poderia funcionar se fosse um convento. Então, de um jeito ou de outro, ele também é um pouco misógino, porque ele acaba também criando sua própria visão do que são mulheres, sem ter muito contato com elas. E por último, nós temos o Terry, que é o machão misógino, totalmente o macho alfa, a especificação da masculinidade tóxica do início do século XX. Ele tem o impulso dominador do homem, ele tem o sonho de que chegar em Herland e construir o seu próprio harém repleto de mulheres que estariam dispostas apenas a satisfazer e servir a ele mesmo, aos seus desejos. E o Terry, ele é considerado um conquistador, ele é considerado um mulherengo, um garanhão pelos amigos, mas apesar dos amigos adorarem ele, acharem ele um homem corajoso, um homem viril, eles não gostam muito de saber que o Terry poderia, por exemplo, ficar perto das suas mulheres. Então é interessante esse coleguismo entre os três, porque é exatamente isso. É exatamente a figura do macho alfa, que os caras gostam de saber das conquistas deles, das piadas misóginas deles, mas se o cara se interessasse por uma irmã, ou uma tia, ou uma sobrinha deles, eles não iam gostar, porque eles sabem que o cara não é confiável. E isso fica claro na página 28, no trecho a seguir. Abre aspas. Pode-se dizer o mesmo de Terry, se pudéssemos chamar sua visão sobre as mulheres de ideais. Sempre gostei de Terry. Ele era um homem de verdade, generoso, corajoso e inteligente. Mas não creio que na época da faculdade teríamos gostado de vê-lo com uma de nossas irmãs. Não éramos rigorosos, nada disso, mas Terry era o limite. Mais tarde, bem, é claro, a vida de um homem pertence a ele, nós os ajudávamos sem fazer perguntas. Mas talvez, com a possível exceção em favor de uma factível esposa ou da própria mãe, e claro, as parentes dos amigos, a ideia de Terry parecia ser a de que mulheres bonitas eram apenas um jogo e as sem graça não valiam nem consideração. Algumas de suas ideias eram realmente desagradáveis. Fecha aspas. Então esse trecho deixa muito claro essa visão que muitos homens têm de que eles são bonzinhos, eles são homens que se comportam com mulheres, mas eles aceitam ser amigos e companheiros desses homens que são mulherengos, que são misóginos. Mas assim, é a vida do cara, né? O cara sabe o que ele tá fazendo, né? O cara é gente boa, é só que ele é meio infantil, imaturo com as mulheres. Mas assim, desde que ele não fique perto da minha irmã, tá tudo bem. Mas eles vão ver, mais pro final da história, como a postura do Terry vai se tornando cada vez mais difícil de defender. A gente percebe como os três têm preconceitos sobre mulheres. Eles têm preconceitos baseados na pouca convivência. Eles mesmos criam as ideias do que uma mulher é, de como ela se comporta, de como um grupo de mulheres poderia se comportar, sem sequer ter sentado com um grupo de mulheres antes para entender como as coisas que se passam pela cabeça delas. E vamos lembrar aqui, gente, que o livro é de 1915, então ele discute uma ideia de gênero ainda dual, né? Uma ideia de gênero dicotômica entre homens e mulheres. Ele não expande muito a questão do gênero e nem da sexualidade. Então aqui a gente não vai ver outras expressões de gênero, identidades de gênero, e a gente também não vai ver nenhuma sexualidade diferente da heteronormativa, porque o livro é de 1915 e essas coisas até então não eram discutidas. Mas tem questões de discutir como o gênero feminino e o masculino se comportam, que até hoje as pessoas têm dificuldade de entender. Então, de toda forma, o livro ele é bastante avant-garde para a época. E na página 26 fica bem claro quais são as visões que cada um deles tem sobre as mulheres, dos seus pontos de vista. Seja o Van, que é o científico, entre aspas, o Jeff, que tem essa coisa de idolatrar mulheres, e o Terry, que é o misógino.
Abre aspas. É engraçado sob a luz do que encontramos, essas nossas ideias claras sobre como seria um país de mulheres. Não adiantava dizer a nós mesmos e um ao outro que tudo isso era especulação ociosa. Estávamos ociosos e especulávamos, na viagem pelo mar e pelo rio também. Admitindo o improvável, começávamos solenemente, e depois entrávamos na discussão outra vez. Elas brigariam entre si, insistiu Terry. Sempre brigam. Não vamos encontrar espécie alguma de ordem ou organização. Está totalmente errado, retrucou Jeff. Será como um convento, sob a direção de uma abadesa, uma irmandade pacífica e harmoniosa. Eu escarneci da ideia. Freiras, claro. Suas irmandades pacíficas são todas celibatárias, Jeff, e sob votos de obediência. Essas são apenas mulheres e mães. Onde há maternidade, não há irmandade. Não muita. Não, senhor, elas vão brigar, concordou Terry. E também não devemos esperar invenções e progresso. Será terrivelmente primitivo. E o tear, lembrou Jeff. Ah, tecido. Mulheres sempre foram tecelãs. Mas param por aí. Você verá. Zombamos da impressão de Terry de que seria bem recebido. Mas ele permaneceu firme. Vocês verão, insistiu ele. Vou fazer amizade com todas e jogar um grupo contra o outro. Serei eleito rei rapidamente. Ufa, Salomão vai ficar para trás. Fecha aspas. Vocês percebem realmente que a visão que eles têm sobre mulheres, mesmo a de Jeff, é extremamente estreita. O Van tem essa visão de que não vai haver nenhum tipo de organização social, de que onde está a maternidade não tem como ser pacífico. O Terry tem certeza de que ele vai utilizar essa competitividade feminina para poder colocar as mulheres umas contra as outras e dividir para conquistar, para que ele se torne um rei. E o Jeff com essa visão celibatária, de que mulher é um ser angelical, é o anjo do lar, ela não tem sexualidade, ela não tem outros interesses, mas elas conseguem sim ser ingeniosas, conseguem aí fazer suas tecnologias, nem que seja só do tear. Então, na cabeça deles, eles iam encontrar um grupo de mulheres ou extremamente briguentas, ou totalmente celibatárias dentro de um conjunto casto de regras e obediência, e num país totalmente subdesenvolvido, sem tecnologia, porque afinal de contas as mulheres não seriam capazes de criar uma organização social e progresso. Mas quando eles chegam lá, eles tomam um susto, porque o primeiro contato que eles têm com as mulheres de Reland, eles têm com meninas jovens, moças, adolescentes, que eles encontram subindo em árvores quando eles chegam na cidade. E eles começam a perceber que aquelas mulheres são muito diferentes do que eles imaginavam. Primeiro, elas têm uma estética que não é feita para agradar homens, porque afinal de contas homens ali não existem, então elas têm uma forma de se vestir, de se adereçar muito mais utilitária do que adornos apenas para agradar o sexo masculino, né? Então elas usam cabelo mais curto, as roupas são calças, não tem saias, não tem crinolina, não tem espartilho, as roupas dão uma liberdade de movimento, elas são todas atléticas, elas praticam esportes, elas sobem em árvores, elas são agricultoras, apicultoras, elas são reprodutoras também, elas cuidam das árvores, elas fazem agrofloresta, e eles tomam um susto de perceber que as mulheres são totalmente diferentes do que eles imaginam, e eles até, principalmente o Terry, costuma dizer que essas mulheres estão destituídas de feminilidade, sendo que feminilidade é uma coisa que eles têm na cabeça deles, né? Como, por exemplo, o cabelo comprido, que seria um marco de feminilidade. Mas aí o próprio Van considera o seguinte, tá, por que a gente considera o cabelo comprido numa mulher como traço de feminilidade, mas a trança de um chinês a gente não considera como traço de feminilidade? É quase como se o cabelo comprido pertencesse às mulheres ocidentais, mas em outras culturas tá tudo bem? Então eles chegam lá e eles encontram, né, com um grupo de mulheres que vão recebê-los. Elas não falam o mesmo idioma deles, elas não falam inglês, mas elas vão lá e são todas mulheres mais velhas, mulheres aí nos seus 50, 60 anos, que o Terry chama carinhosamente de trupe de solteironas, né, que são senhoras que ele considera que são celibatárias, são virgens, que não têm filhos e que estão ali para tomar conta do lugar. Mas elas são mulheres atléticas, são mulheres saudáveis. Então eles têm uma recepção de muita curiosidade e eles inclusive estranham isso, o fato de que elas têm muita curiosidade e nenhum medo, elas os recebem sem nenhum medo na presença deles, né? As meninas são muito curiosas, elas são risonhas, elas correm em volta deles, mas não tem nenhum medo, porque elas não consideram a figura do macho como algo ameaçador. E eles mesmos fazem esse tipo de levantamento, de questionamento, né? Que se fosse numa outra sociedade, ocidental que seja, 3 forasteiros chegando numa sociedade
sociedade totalmente feminina, ou numa sociedade que a maioria são mulheres, iria causar algum tipo de clamor. Mas elas os recebem tranquilamente até que o momento em que o Terry e eles resolvem ficar animadinhos, nervosinhos e querem atacá-las. E aí elas fazem uma gestão não violenta deles, que é o quê? O uso da maioria. Elas têm, sei lá, 8, 10 mulheres para cada um deles, elas agarram eles pelas pernas e os braços, dão um remédio para eles dormirem, colocam eles no que seria a versão de cadeia. Que de cadeia não tem nada, porque é um quarto apenas para eles dormirem, eles têm acesso à roupa, podem tomar banho, têm acesso a uma excelente alimentação, mas eles são vigiados por 5 ou 6 mulheres ao mesmo tempo, porque afinal de contas eles já demonstraram que eles são um pouco hostis. Então a gente percebe que no início eles não são prisioneiros, mas eles também não são hóspedes delas. Elas estão querendo uma troca. Elas não são hostis, elas não estão botando a vida deles em risco, elas não vão matá-los, mas elas só vão permitir que eles fiquem ali se eles conseguiram se comunicar. Então elas entregam para eles um livro, uma espécie de dicionário para eles aprenderem o idioma delas, e algumas dessas mulheres que fazem parte desse grupo de vigília vão ajudá-los a aprender o idioma delas enquanto elas aprendem o inglês. E aí com essas mulheres eles vão passar algumas semanas aprendendo o idioma, e só depois que eles aprenderem um pouco do idioma e aprenderem os costumes, porque elas também vão ensinar para eles a história, a geografia, a agricultura do lugar, é que eles vão poder sair daquele espaço para conviver com as outras mulheres, porque agora eles já estão aclimatados. E com o passar das semanas, eles e nós que estamos lendo vamos descobrindo como se considera a sociedade de Herland, que é uma sociedade totalmente coletivista, é uma sociedade, digamos, ecossocialista, e ela é totalmente vinculada às mulheres protegerem e cuidarem umas das outras, e totalmente girada à maternidade, que seria a forma mais sublime de uma mulher trabalhar. Então a gente vê que existe sim uma limitação nesse livro, porque não fala de sexualidade, não fala de relação sexual e amorosa entre as mulheres, mas sim que elas vivem numa grande irmandade que gira em torno de cuidar de crianças, que eu vou falar um pouco mais pra frente. Então a parte do celibato e da coisa meio como se fosse o convento do Jeff até que tá um pouco próxima, mas óbvio que elas vivem uma vida muito mais livre, muito mais atlética, uma vida muito mais agitada e artística e trabalhadora do que de freira. E na página 68 a gente vai entender um pouquinho mais sobre a questão das mulheres e dessa coletividade. Abre aspas. Toda a devoção submissa que nossas mulheres destinam às suas famílias privadas, essas mulheres dedicam ao país e à raça. Toda a lealdade e o serviço que os homens esperam das esposas, elas não devem a homem algum, mas coletivamente uma para a outra. E o instinto maternal, tão dolorosamente intenso entre nós, tão prejudicado pelas condições, tão concentrado em devoção pessoal a poucos, tão dolorosamente magoado por morte, doença e infertilidade, e mesmo pelo mero crescimento das crianças, deixando a mãe sozinha no ninho vazio, todo esse sentimento fluía delas em uma corrente forte e ampla, constante através das gerações, aprofundando-se e alargando-se ao longo dos anos, incluindo cada criança por todo o território. Fecha aspas. Os nossos heróis, por assim dizer, eles vão passar por uma profunda troca de conhecimento e de aquisição dessas mulheres. Então eles vão entender mais ou menos como é que a sociedade começou. Herland começou há uns 1000 anos atrás, quando houve uma espécie de uma explosão de um vulcão que separou uma pedaço da população do resto da população daquela região da América do Sul. E aquela população que ficou ali era basicamente formada por meninas, por mulheres mais velhas e alguns poucos homens que parece que tinham ido para alguma guerra, os homens mais saudáveis, etc, só tinham ficado os idosos. Com o passar do tempo, esses homens foram morrendo e só sobraram mulheres. E com o tempo, essas mulheres conseguiram, de alguma forma que não é explicada, fazer filhos sozinhas. Toda vez que uma mulher tinha vontade de ser mãe, ela engravidava sozinha, como se fosse uma espécie de brotamento, como se ela fosse uma espécie de bactéria, né? Uma coisa da mãe natureza, uma correção, já que não havia homens. E como essa população era muito pequena, tudo nelas era feito para que elas conseguissem criar crianças e aumentar a população até um equilíbrio perfeito também que elas montaram, porque como o ambiente delas eram cercados por essas montanhas e pelas paredes vulcânicas, elas não poderiam ter uma superpopulação. Elas criaram uma espécie de feminismo ecossocialista ali dentro, onde cada mulher ia desempenhar um papel desde que elas quisessem. E algumas mulheres queriam ser mães, outras mulheres não iriam ser mães, mas todas as mulheres estariam envolvidas em criar crianças e desenvolver esse país.
Então entra muito talvez na questão da discussão do feminismo socialista, porque todas essas mulheres, direto ou indiretamente, são da classe trabalhadora. Em Herland não existe elite e não existe pobreza. Cada mulher é envolvida dentro de um sistema, cada grupo de mulher tem uma atividade, seja agricultura, seja jardinagem, seja construção civil, seja cuidar das crianças, seja produção de alimentos, seja cozinhar, e não existe um grupo de mulheres que são da elite, que são ricas e que mandam nas outras. É totalmente isonômico. As mulheres, elas se tornam anciãs, vão se tornando mulheres mais velhas e elas fazem parte de um grande conselho, né, de mulheres que vão discutir democraticamente todas as situações. Mas basicamente quais são os intuitos? É fazer com que essa sociedade se torne cada vez mais sustentável, que ela consiga florescer, que as crianças consigam crescer e vai tendo assim essa renovação da população, mas mantendo determinado controle populacional para não fazer pressão sobre o sistema. Então é como se fosse uma teoria de abelhas ali, só que sem necessariamente uma abelha rainha, porque todas as mulheres são rainhas. Na colmeia, a abelha rainha é aquela que tem os filhotes, né? Mas nessa sociedade de Herland, qualquer mulher que sinta vontade de ter filho, ela consegue conceber, mas não necessariamente ela é obrigada a criar seu filho, porque a filha, que geralmente só nascem meninas, na verdade geralmente não, só nascem meninas, né? Todas as meninas, elas vão ser criadas coletivamente e auxiliadas por mulheres que ficam ali, cujo trabalho delas é criar, como se elas fossem professoras de uma creche. E elas, ao mesmo tempo, utilizam uma questão de gestão da terra no sentido de agrofloresta. Com o passar dos milênios, o passar dos 2000 anos, eu falei 1000 anos, mas 2000 anos. Com o passar desses séculos, elas criaram uma espécie de agrofloresta e conseguiram fazer com que todas as árvores, todas as espécies que elas cultivam, consiga produzir comida, consiga produzir sustentação e dentro de um sistema perfeito. Elas cultivaram árvores mesmo, como se elas fossem os indígenas de 10.000 anos atrás cultivando a floresta amazônica. Ao mesmo tempo, elas não têm criações, porque os animais morrem e elas perceberam o custo de manter rebanhos de animais para fazer com que a população comesse carne era muito alta. Então todas as mulheres de Herland são vegetarianas ou até veganas, porque não há ali nenhum tipo de animal de rebanho para ser consumido, para beber leite ou para oferecer ovos. Os únicos animais que tem ali são os gatos. O gato é utilizado pela autora como uma metáfora para esse ser cujo que você não tem muito controle. E aí na Terra, né, no planeta Terra, fora da Terra das mulheres, eles usam os exemplos dos cachorros, que apanham, que são oprimidos, que têm que obedecer a alguém. Isso na virada do século XX, tá, gente? Então ela contrapõe e coloca o gato, que tá ali apenas como um animal, uma espécie companheira. Não porque ele precisa caçar, porque ele precisa ajudar a tomar conta da casa. Não, ele está ali como espécie companheira. Lembrando que esse livro foi escrito em 1915, quando o movimento ambiental ainda praticamente nem existia no mundo, e ela já estava discutindo a possibilidade de uma alimentação sem carne, da gestão da natureza. Só que ao mesmo tempo ele tem um ponto de vista positivista e bastante fruto da Revolução Industrial, porque mesmo que elas não tenham nenhuma tecnologia à base de carvão, elas não tenham tecnologia que faça usufruto da terra, que polua e etc., elas ainda têm essa ideia de gestão absoluta da natureza, porque elas transformam as florestas em jardins que produzem frutas e alimentos para o seu próprio consumo. Então não tem muito a ideia também da natureza gerir a si mesma. E a questão maior é a função central da maternidade, que eu já expliquei, que é assim, a partir dos 25 anos, a partir do momento que uma mulher quiser ter filho, ela vai engravidar de uma menina e vai gerar, e ela vai ficar com aquela menina durante os primeiros meses, o primeiro ano, e depois, se ela tiver uma outra função, por exemplo, se ela for agricultora, essa criança vai ser criada numa grande creche, num modelo extremamente coletivo, mas assim, uma criação muito voltada para a liberdade, para a paz e para o amor. E aí a gente se pergunta, mais para o meio do livro, por que essas mulheres estão aceitando a presença deles de forma tão pacífica e querendo ensinar a cultura e querendo aculturá-los e fazer com que eles se acostumam à rotina e à cultura de Herland. Porque elas perceberam que a evolução, teoricamente a evolução do sistema delas seria ter a reintrodução de homens na comunidade para que houvesse uma reprodução sexuada com crianças mais fortes e principalmente com o nascimento de meninos, mas ao mesmo tempo isso poderia apenas acontecer se esses homens fossem aclimatados à cultura
de Herland, se eles entendessem que ali eles estão num estado feminino, um estado que é gerido por mulheres, em que não há diferença de gênero, se esses homens passarem por um processo de desmasculinização dessa questão da masculinidade tóxica, e a gente percebe que cada um deles vai se apropriando diferente. Então, cada um dos nossos rapazes, ele se apaixona por uma menina lá, uma moça, e na conferência deles a gente descobre como eles estão se modificando. O Van, como sociólogo, antropólogo, ele começa a se modificar e começa a entender as falhas que o nosso mundo tem em termos de relação com a feminilidade. E ele encontra ali, né, uma possibilidade de viver uma vida mais feliz, mais produtiva, uma vida com maior respeito. O Jeff, ele já é praticamente o fruto de Herland, o fruto da Terra das Mulheres, ele se adapta muito fácil, ele e a esposa dele têm uma relação ótima, embora nenhum deles tenha relação sexual. Então o Jeff, ele é basicamente aquele que é aceito de cara por todas as mulheres, porque ele não representa ameaça, assim como ele consegue perceber nuances positivas daquelas mulheres que ele ainda não havia enxergado. Ele deixa de vê-las apenas como celibatárias, como anjos do lar, etc. Mas todas as nuances que ele descobre são positivas. E aí a gente tem o Terry. O Terry não. O Terry é um machão, é o que mais tem dificuldade. Gente, eles passam um ano na Terra das Mulheres e o Terry não consegue mudar. E o relacionamento dele com a esposa é terrível. Ele entende que a esposa precisa cumprir as suas obrigações conjugais, ou seja, fazer sexo com ele. Ele não entende que ele está em outra cultura. E sim, no momento que os homens são reintroduzidos e eles se casam, né, passam por essa cerimônia do casamento, que era até desconhecida por elas, é sim entendido que possa haver sim trocas sexuais e uma gravidez, né, do método natural, mas isso é feito de forma suavizada, no tempo, quando as duas partes quiserem. E o Terry não. O Terry entende que a mulher dele tem que ceder a ele. Ela tem que cumprir com as funções matrimoniais, mesmo que ela mesma não entenda. Então o Terry ataca a esposa dele em um momento e eles acabam sendo julgados e vão ser banidos daquele espaço, porque o Terry não consegue entender que ele está numa outra sociedade, que ele precisa respeitar. Ele continua a ver essas mulheres como inferiores, como solteironas, como mulheres masculinizadas. Ele sente pela sua esposa apenas desejo, enquanto Jeff e o Van vão desenvolvendo pelas suas esposas um amor genuíno, um amor profundo, que ama essas mulheres em toda a completude, inclusive aceitando que elas têm o tempo delas para entender a questão da sexualidade, porque aquilo não é natural para elas. Elas nasceram numa população de mulheres assexuadas. Então agora elas vão descobrindo a sexualidade ali, embora não fique explícito no livro, mas ele é o único que não consegue respeitar. O Terry se sente emasculado por essas mulheres. Ele fica abismado com o fato de que ele vive agora num país onde as mulheres não precisam de homens para nada. Absolutamente nada, mas elas escolhem estar perto desses homens por uma questão de amor e companheirismo e parceria, porque eu falei, né, que não há homoafetividade no livro, etc. Então agora elas não querem mais ficar sozinhas, elas querem se casar, desde que esses homens respeitem a cultura do país delas. Pontos positivos do livro. Um ponto para mim que é excelente e positivo é a possibilidade da gente pensar e filosofar sobre como seria a nossa vida sem patriarcado. Primeiro, como seria uma vida sem homens, eu acho que é um exagero, obviamente, mas como seria a nossa vida sem patriarcado? Uma vida sem que houvesse uma divisão social e política entre homens e mulheres, em que os dois gêneros ou todos os gêneros fossem tratados de maneira igual e cada um com as suas especificidades fossem respeitados. Segundo, sororidade e respeito na estrutura da sociedade, baseada no apoio de uma mulher com outra mulher, nos grupos de mulheres se apoiando, nas constelações femininas, porque apesar no início do livro eles falarem muito sobre competitividade feminina, o que a gente vê é que quando há um grupo de mulheres conjuntas da mesma família, geralmente a relação é muito positiva. A nossa cultura machista é que faz com que as mulheres competam uma com as outras, principalmente pela atenção masculina, mas isso não é, entre aspas, da natureza feminina. Pelo contrário, grupos de mulheres em geral se dão muito bem dentro de famílias ou dentro da escola, desde que não seja colocada essa questão de que uma mulher tem que competir com a outra e tem que brigar pela atenção masculina, as coisas costumam funcionar. E esse respeito de uma mulher para outra dentro da estrutura da sociedade, todas as mulheres terem o seu lugar de fala, todas as mulheres terem um espaço para falar ou para terem suas escolhas respeitadas, para mim foi algo muito positivo. E terceiro, uma questão muito legal
sobre a coletividade e o cuidado coletivo com crianças. Um dito popular que fala que as crianças devem ser criadas pela tribo, né? Que ninguém deveria, nenhuma mulher principalmente, deveria criar suas crianças sozinhas. Crianças não são feitas para ser criadas por uma pessoa solo. Então, nas páginas 78 e nas páginas 178 e 179, elas falam muito de como é esse modelo de criação infantil, que ao mesmo tempo é extremamente coletiva e ao mesmo tempo extremamente baseada em amor e na liberdade dessas crianças. Abre aspas. Bem, aqui está a criança da terra das mulheres diante da vida. De forma que Elador tentou me apresentar. Elador é a esposa do Van. Desde sua primeira lembrança, conheciam paz, beleza, ordem, segurança, amor, sabedoria, justiça, paciência e abundância. Por abundância, quero dizer que as bebês cresciam em um ambiente na qual suas necessidades eram atendidas, da mesma forma que jovens servos crescem em meio às sendas orvalhadas da floresta e prados embebidos por riachos, e aproveitavam tão plenamente quanto os servos. Encontrava-se em um grande mundo colorido e amável, cheio das coisas das mais interessantes e encantadoras, sobre as quais aprender e com as quais lidar. As pessoas por toda parte eram agradáveis e educadas. Nenhuma criança da terra das mulheres jamais se deparou com a rudeza autoritária comumente demonstrada às crianças. Eram pessoas também, desde o início, e a parte mais preciosa da nação. Fecha aspas. Nesse trecho fica claro como a Charlotte Gilman, lá no início do século XX, já entendia uma coisa que os pais têm entendido hoje, que as crianças devem ser criadas como se elas fossem pessoas. Pessoas jovens, sim, mas pessoas. Que elas têm vontades, que elas têm desejos, que elas têm coisas para aprender. Porque nós vivemos aí numa cultura, principalmente no século XX, de uma criação extremamente autoritária, baseada no punitivismo e na violência contra as crianças. E isso era naturalizado. E é naturalizado até hoje, quando você vê uma pessoa falar: ah, eu apanhei muito quando era criança, mas olha aqui, eu tô feliz, eu sou adulto, eu me dei bem. Aí você vê a pessoa tá lá tomando remédio para depressão e porque tem um monte de questões mal resolvidas na infância. Ao mesmo tempo, a minha geração e as gerações mais novas foram criadas com ultra supervisão, que é o que? A gente não era deixado sozinho, sempre tinha que ter um adulto para gerenciar, para tomar conta, porque a gente cresceu já num mundo de extrema violência, de medo de abdução, de medo de pedofilia. Então a gente não tinha muito essa liberdade de conhecermos as coisas, descobrirmos as coisas. Em Herland não, as crianças são criadas de forma livre, saudável, amigável. Ao mesmo tempo elas desenvolveram a medicina de um ponto de que todas as doenças da infância foram sanadas. Porque a gente tem que considerar que na virada do século XX, no início do século XX, as crianças morriam antes de chegar aos 5 anos. Tinha várias causas de morte, a mortalidade infantil era muito alta. Então, em Herland, elas conseguem desenvolver a medicina para sanar todas essas pequenas doenças que podem levar um bebê à morte. Então, as crianças elas vivem uma vida saudável, são bem alimentadas, tem um monte de espaço livre para brincar, tem várias mães para poder olhar e são tratadas com respeito, mas ao mesmo tempo não tem uma mãe que fica atrás delas, né, com aquela coisa do ciúme e da saudade, etc., porque o próprio modelo de maternagem não é igual o da nossa cultura, nem da cultura da Charlotte Gilman. A maternagem ela é muito mais livre, muito mais fluida, com muito menos cobrança, porque afinal de contas a maternagem também é coletiva. Não há uma mãe que fique falando da outra mãe, ou um monte de peças de cultura que fique dizendo como as mães têm que ser. Outra coisa é um livro de 1915 que mostra as diversas possibilidades femininas e a perda de preconceito contra as mulheres. Dela mesmo mostrar que mulheres eram sim capazes de praticar esportes, de serem atletas, de cultivarem, de empreenderem, de construírem, de carregar peso. Tudo elas podiam fazer iguais aos homens, como a gente hoje já percebe que todas as mulheres são capazes de integrar praticamente todo tipo de trabalho, seja o que era considerado masculino ou o que é considerado feminino. Também a quebra da indulgência feminina e o nosso papel para agradar os homens. Aquelas mulheres de Herland, elas não existem para homens, elas existem por si mesmas e pela nação, por umas nas outras. Então elas não têm que ter aquela indulgência com os homens, aquela coisa de ter que se adereçar e ter que se pintar e ter que arrumar o cabelo e ao mesmo tempo serem submissas e fazerem vista grossa com os defeitos masculinos. Não, tudo que elas fazem é por elas mesmas. Elas não têm que ter aquela indulgência e passar pano para homem. Inclusive, o livro traz uma discussão sobre o que é beleza e para que a beleza serve. Isso principalmente no Terry, porque o Terry é aquele que acredita que as mulheres bonitas são feitas para servir aos homens e as mulheres feias podem ficar num canto porque ele não tem interesse por elas. Ele vê a mulher apenas como um invólucro, como uma
casca bonita para ser usufruída e para servi-los. Muitos homens ainda enxergam mulheres desse jeito. Muitos homens ainda nos veem apenas como um pedaço de carne. E isso demonstra muito a forma como Terry enxerga essas mulheres, porque como essas mulheres não existem para agradá-lo visualmente, ele pensa que elas não têm utilidade. Então vamos ver um trecho da página 234. Terry ficou sob vigilância, isso depois que ele atacou a esposa, né? A todo momento tido como perigoso, sentenciado por um pecado imperdoável. Afinal de contas, ele tenta estuprá-la, né? Ele ria do medo daquelas mulheres. Trupe de solteironas, era como a chamava. Todas velhas virgens, com filhas ou não sabem nada de sexo. Quando Terry dizia sexo, com S maiúsculo, queria dizer o gênero masculino, é claro. Seus valores especiais, a profunda convicção de ser uma força vital, a ignorância alegre do verdadeiro processo vital e a interpretação do outro sexo somente a partir do próprio ponto de vista. Fecha aspas. Então é importante a gente perceber como ela é positiva ao descrever esses 3 tipos de comportamento masculino, que são arquetípicos, que são estereotipados, mas que fazem sentido. A gente encontra Vans, Jeffs e Terrys na nossa vida fora. E aí na página 237 isso fica claro. Abre aspas. Demorei a perceber. Terry nunca conseguiu. Quão pouco nós significávamos para elas. Não no sentido de que elas não os amavam, tá, gente? No sentido de que elas não precisavam deles. Quando dizemos homens, homem, masculino, masculinidade e todos os seus derivados, temos em mente um mundo enorme e populoso e todas as suas atividades. Crescer e se tornar um homem, agir como um homem, o significado e as conotações são amplos de fato. Esse grande contexto é repleto de colunas de homens em marcha, de fileiras mutantes de homens, de longas procissões de homens, homens conduzindo navios em mares novos, explorando montanhas desconhecidas, domando cavalos, arrebanhando gado, arando, semeando e colhendo, labutando na forja e na fornalha, cavando a mina, erguendo estradas, pontes e catedrais altas, negociando, lecionando em todas as universidades, pregando nas igrejas, homem por toda parte, fazendo tudo, o mundo. E quando dizemos mulheres, pensamos em fêmeas, o gênero. Mas, para aquelas mulheres, na extensão ininterrupta de 2000 anos de civilização feminina, a palavra mulher evocava esse amplo contexto, em todo o seu desenvolvimento social. E a palavra homem significava para elas apenas macho, o gênero. Claro que podíamos contar que em nosso mundo os homens faziam tudo, mas isso não alterava o contexto na mente delas. Que esse homem, o macho, fizesse todas essas coisas era uma declaração. Não mudava o ponto de vista delas, como não alterou o nosso quando nos deparamos com o fato impressionante para nós de que na terra das mulheres, as mulheres eram o mundo. No nosso mundo, você ser humano é ser homem, né? As mulheres é o outro, é uma outra marcação de gênero do homem. Imagina se fosse uma terra só de homens, gente, 3 mulheres chegassem lá. Eu quero que vocês façam esse exercício de imaginação. E as questões negativas do livro? Bom, a primeira questão é o Terry, né, gente? Que personagem insuportável. Realmente a Charlotte deve ter convivido com vários Terrys, porque ele é exatamente o machão misógino que a gente convive. O cara machista que faz piadinhas. O Terry hoje seria praticamente um Red Pill. Que ele não entende que o mundo à volta dele não é como ele imagina que tem que ser, que as mulheres não são feitas para servi-lo. Em 1915, o Terry seria maravilhoso. Hoje em dia, a gente já tá começando a achar ele meio babaca. Mas ele ainda é aquele que domina o mundo. Ele ainda é o dominador da cultura. As pessoas ainda justificam muito a postura de Terrys por aí. Veja o exemplo dos rapazes, né, para não chamar de outra coisa, que correram pelas quadras com os pênis em ristes, se masturbando no jogo de vôlei das meninas. Aquilo ali, um monte de gente achou feio, mas um monte de gente passou pano também. Porque é coisa de homem, é coisa de menino, deixa eles brincarem, não é? A gente tá muito puritano. Quando na verdade eles só são importunadores sexuais. Eles só são pessoas que não perceberam que o mundo não aceita mais esse tipo de compromisso. Uma questão também que eu não achei muito positiva é essa posição utilitária dos corpos femininos como um espaço de maternagem. Ao mesmo tempo que ela fala do corpo feminino como uma força, um lugar de agilidade, um espaço de trabalho, ela também usa apenas como útero, como espaço de geração de crianças, não como um lugar de práticas eróticas, de práticas de prazer, de práticas hedonistas. É o corpo de forma muito utilitária. Ele não é um corpo para guardar uma alma, para guardar uma pessoa. Ele é sim uma máquina de fazer alguma coisa. Mas eu imagino que no contexto da virada do século XX, o pensamento da Charlotte com relação ao corpo feminino já era um grande avanço. Uma outra questão é que a gente não vê dissidências, né? Não existe dissidências nessa cultura. O que elas dizem é que quando há uma mulher ou outra
que discorda, ela acaba sendo isolada e às vezes até expulsa da comunidade. Mas a gente não vê essas dissidências acontecerem. Aparentemente tudo funciona como um reloginho, quase como uma colmeia. Nenhuma das abelhinhas são diferentes umas das outras. Só que a gente sabe que seres humanos são complexos, que eles discordam. Então, mesmo dentro de um ambiente 100% feminino, não ia reinar a paz 100%. Haveria disputa, haveria debates. Esses debates poderiam ser feitos de forma não violenta? Com certeza. É totalmente possível pensar numa sociedade feminina havendo disputas e discordâncias de forma não violenta. Mas a dissidência deveria acontecer. A engrenagem de Herland é muito perfeita. É quase como se todas as mulheres fossem iguais. Óbvio que no livro também tem zero representatividade. Aparentemente, todas as mulheres que foram representadas no livro são brancas, mas a Charlotte Gilman é uma mulher branca, feminista branca da virada do século XX. Então, seria muito difícil a gente esperar representatividade, mas não tem mesmo não. São homens brancos e mulheres brancas aí. A representação do sexo e do gênero também, ela não tem representatividade. Então, como eu falei, não vai ter uma afetividade, não vai ter sexualidade, outros tipos de sexualidade, nem outras identidades de gênero, mas mais uma vez, quem é que falava sobre isso em 1915, não é? E por outro lado, e a questão da repressão do sexo, como o sexo, o ato da sexualidade, o ato do erótico é reprimido no livro. E aí eu fiquei pensando que muitas feministas do início do século, da primeira onda, elas eram contra o sexo, elas inclusive faziam greves de sexo, porque o sexo era um ato muito violento. Não se pensava em sexualidade feminina, não se pensava em prazer feminino. O sexo quase sempre era um ato de violação, era um ato de tortura, era um estupro, mesmo dentro do casamento. Então eu imagino que para a maioria das feministas de 100 anos atrás, o ideal é que não houvesse sexo, porque elas não conheciam práticas de sexualidade que fossem realmente prazerosas. Era quase como se o sexo fosse uma ferramenta violenta utilizada para os homens oprimirem as mulheres. Então, o sexo ele é totalmente distinto do livro, exceto no momento em que o Terry tenta forçar sexo com a esposa, e aí realmente ele comete o maior crime ali dentro daquela comunidade, e eu fico com pena de pensar que talvez seja o único tipo de sexo que a Charlotte pode ter conhecido, que é esse sexo marital forçado, que não é feito com os dois lados envolvidos, com consentimento, com prazer envolvido e etc. Guerra é irracional, liberdade é essencial, ignorância é passado. Você acaba de ouvir a mais um episódio da segunda temporada de A Grande Irmã, um podcast focado em ficção científica, cultura, política, feminismo e na luta antirracista que celebra a diversidade, o poder ao povo e as mulheres que produzem literatura e cultura e que mudam o mundo todos os dias. Se quiser conhecer melhor o universo alternativo da Grande Irmã, nos siga no Instagram em @leiapretaLeia e no YouTube em @leiapretaLeia também. Eu gostaria de avisar que a segunda temporada da Grande Irmã está chegando ao fim e esse será, sim, um dos últimos episódios do ano de 2023. Caso você tenha se interessado por A Terra das Mulheres e queira ler em primeira mão os escritos de Charlotte Gilman, por favor, encontre o link para o livro nessa descrição. Caso você tenha gostado desse conteúdo e queira se tornar patrona ou patrono da experiência intergaláctica da Grande Irmã, por favor, nos apoie na Aurelo. Com valores entre 5 e 12 reais, você participa da construção desse universo alternativo e ganha diversas recompensas. Conheça mais no link da descrição e nos ajude a criar a nossa terceira temporada. Esse episódio foi roteirizado, narrado e produzido por Winnie Pereira. Agora eu me despeço e vou empreender minha grande jornada intergaláctica. Na próxima semana, volte aqui, nesse mesmo lugar, para mais contatos imediatos de terceiro grau. E não se esqueça, a Grande Irmã está de olho em você.